tinha ideia do que eu ia fazer, assim, fiquei meio desesperada. Eu resolvi ser bem ousada. Eu vim para ganhar. Eu vim para pegar esse prêmio. Cada prova, eu vou estar nesse lugar de competir comigo. Salve, salve, bem-vindos! Estamos começando um programa inédito no Brasil, onde a fotografia é a nossa estrela. Nosso objetivo é revelar a linguagem artística de cada um de vocês. Mas somente um vai ganhar a disputa, uma câmera profissional. Agora, o grande prêmio é a convivência com os nossos orientadores e jurados. O Cláudio Feijó, um grande nome do ensino da fotografia, responsável pela formação de centenas de fotógrafos. O Éder Chiodeto é curador, fotógrafo, responsável pela edição de diversos livros importantes e a concepção de exposições por todo o país. Éder, Cláudio, eu vou passar a bola para vocês. Estão animados com essa disputa? Eu estou animadíssimo. Primeiro porque não é uma competição que vocês têm que competir entre vocês. Ninguém precisa devorar ninguém. Mas sim você buscar o você mesmo na história. O melhor de você, que vai ser escolhido um só. A outra coisa é vocês terem muita conexão com a alma de vocês. Então, fugir um pouco dessa busca só da técnica, porque isso não vai nos impressionar, tá bom? E nós estamos no território da fotografia autoral, né? Então, nosso pedido para vocês é que vocês mergulhem para dentro de vocês mesmos e tragam imagens que tenham um dado de originalidade e pensem muito na ideia do ensaio. Nós estaremos aqui sempre editando um conjunto de imagens, né? Vocês vão nos entregar sempre 6 imagens, sempre com o pensamento de que vocês estarão como criando uma frase, né? Ou seja, tem que ter uma coerência interna nessa edição. Mais importante do que gerar grandes imagens é gerar um discurso coerente, ok? Pois é, e eles não se conhecem ainda, não é? Então vocês vão se apresentar. Cada um vai fotografar os outros participantes, assim, só para quebrar o gelo, uma brincadeira, assim, para relaxar. E lembra, então, que ou você tenta se fotografar na outra pessoa, projetar um pouco da sua personalidade na outra pessoa, ou você tenta desvendar o outro, desvendar essa personalidade, ou uma terceira via ainda, que é fabular e criar um personagem fictício a partir dessa relação. Eu estou aqui de frente para vocês, mas não os conheço, né? A primeira impressão que eu vou ter de vocês vai ser através dessas imagens que vocês trouxeram. Nós vamos deixar o espaço todo do estúdio para vocês poderem pensar esses retratos, pensar as relações de figura e fundo. Isso ainda não é uma prova, é mais um aquecimento para a gente se conhecer. Aqui do lado temos nossa sala vermelha, tem equipamento para cada um de vocês. Podem se encaminhar, divirtam-se. Uma ideia, uma forma de expressão. Um desejo de criar um instante para sempre. 6 diferentes olhares numa busca que será avaliada e orientada por grandes profissionais da fotografia. Uma competição entre fotógrafos, onde o que está em jogo é a construção de uma linguagem artística. E o vencedor da temporada vai ganhar um kit com câmera e lente profissional. Um mergulho no universo criativo das imagens e você é nosso convidado. Bem-vindo ao Arte na Fotografia. Vai um pouco mais pro meio. Olha pro outro lado agora. Abaixa um pouquinho mais o queixo, mais. Eu sou Rafael Aguiar e fotografar para mim é essencial, é como um oxigênio, assim, é uma coisa que eu necessito fazer. Mesmo quando não é um trabalho, como é por hobby, assim, é uma coisa que eu estou sempre fazendo. Eu gosto de proporcionar à pessoa uma outra visão, algo que ela não pensou ainda, algo que ela não viu daquela maneira. Então, eu sempre busco fazer algo diferente, assim, algo que realmente vai surpreender. Eu já havia morado no Rio um tempo antes, aí fui estudar teatro, e depois do teatro eu voltei para Minas, e aí eu comecei a fotografar meus amigos em Minas também. Depois de um tempo que eu passei lá, eu resolvi voltar para o Rio, e aí a fotografia entrou com tudo na minha vida. Eu vim para ganhar.
Eu vim para pegar esse prêmio, mas vim também para aprimorar meu conhecimento, para descobrir novas técnicas, novos olhares. Mas, assim, o meu objetivo aqui é sair com o prêmio. Faz de novo isso? Pergunta de novo. Faz de novo isso? Eu sou a Ive. A fotografia, para mim, eu acho que ela representa uma maneira de me aproximar das pessoas, de expandir minhas ideias. Eu tenho uma paixão pela fotografia de rua. A rua, ela tem muito material, muita ação que a gente às vezes faz e não percebe, que tem um potencial performático e artístico. Eu vim nesse programa, acho que principalmente para aprender mesmo, em vários aspectos, tanto pessoal, profissional, de crescimento mesmo, amadurecimento. A dificuldade do jogo, eu acho que é cada um com cada um mesmo. Cada prova, eu vou estar nesse lugar de competir comigo. Meu nome é Daniela Meto. Para mim, fotografia é um jeito de expressar as coisas que eu vejo, do jeito que eu vejo. E um jeito de tentar passar para as outras pessoas que estão vendo essa imagem uma sensação, alguma coisa boa. Eu busco, com a minha fotografia hoje em dia, trazer um novo olhar para situações desapercebidas que estão no nosso cotidiano. E acho que vai ser super legal essa troca de experiência com esses outros fotógrafos e com os fotógrafos convidados, com os jurados, enfim. Eu não sou competitiva, eu não sei o que vai acontecer, não tenho noção como vai ser. E tô indo exatamente pela experiência, sem competir, assim, talvez um pouquinho mais. Baixo queixo. Eu sou o Júlio César e, para mim, fotografar é poder contar histórias de pessoas que eu não conheço. E, por conseguinte, conhecer um pouco mais dessas pessoas. A fotografia cria uma relação entre o fotógrafo e o fotografado. E como eu faço muito rua, eu acabo, de certa forma, criando uma relação de afeto com essas pessoas e até entendendo um pouco mais a parte dessa pessoa na cidade. Eu aprendi a me relacionar muito melhor tanto com São Paulo quanto com as cidades que eu visito pela fotografia. Faz assim com as mãos, ó. Meu nome é Luan Batista. A fotografia para mim é um experimento, um desafio diário, onde você pode trabalhar e conceituar e criar dentro de vários ambientes diferentes. Na rua eu acho mais difícil, sempre, porque você tem vários fatores que interferem. Um deles é nosso amigo chamado Sol. E o estúdio você cria, você tem um local limpo, amplo, sem nada, como fosse uma tela em branco, beleza, pinta como você quiser. Desafio é algo sempre bacana, né? Geralmente você tá fazendo várias coisas, mas sem perceber você caiu no marasmo. Aí você começa a pensar em outras possibilidades. Você sai daquela caixinha de Pandora, você abre lá, pega todos os males que tem dentro dela, joga pro mundo e fala, beleza, vou abraçar esse desafio. Machucar, você só me xinga, mas eu vou continuar. Meu nome é Camila Kinker, eu sou formada em cinema. Sempre me expressei muito melhor pela arte e pela imagem do que pela fala, por exemplo. Eu acho que eu vivo pela fotografia, eu vivo pelas imagens que eu tento tirar para contar uma história ou para contar uma visão de mundo diferente. Sempre compro câmera descartável e saio pela rua fotografando. Procuro sempre tentar me expressar com artes diferentes, além da fotografia. O vídeo é uma delas, a pintura é uma delas. Eu sei que vão ter pessoas muito boas participando, mas eu acredito muito em mim. Eu acredito muito na pessoa que eu sou, no trabalho que eu faço, eu sei o que eu faço. E eu acho que eu tenho muito potencial. Pessoal, acabou o tempo. Agora vocês podem escolher as fotos prediletas, tem um tempinho para manipular, se for necessário, e tragam suas 5 fotos para os nossos mestres. Eu tô tão curiosa para ver o resultado, vocês precisavam ver eles trabalhando. Então vamos lá, um de cada vez, vamos começar pelo Júlio César, apresentar suas fotos, os outros podem sentar. A minha ideia nelas foi tentar fazer uma leitura de cada um deles. A minha formação é jornalismo, então eu trago um pouco dessa questão de tentar biografar as pessoas. Então vamos começar aqui pela Dani. Eu achei que a Dani estava um pouco ansiosa, assim, antes da gente começar. E ela encarando o tempo, assim. Eu deixei a ampulheta um pouco desfocada para parecer uma questão distante para ela, assim. Então, no caso do Luan, ele já é um cara alto e ele é super expansivo, assim, conversa com todo mundo. Então eu quis
confinar ele. Encaixar. Um espaço pequeno, encaixotar ele. Encaixotar. Certo. No caso do Rafael, eu achei ele uma pessoa um pouco difícil de ler, assim. Então eu escolhi deixar esse filtro em cima dele, assim. Que a Ive, eu achei que ela tem, assim, meio que uma pegada de teatro e tal. Então eu deixei algumas coisas, um contexto meio teatral, assim. A Camila, eu vou fazer uma confissão. Eu vi a Thalma passando por esse espaço e eu vi essa sombra. Certo. Achei um contexto bem artístico, ela tem um contexto muito artístico. Então eu falei, esse é o meu lugar para o retrato dela. Eu achei bem interessante a sua versatilidade, né? Porque cada foto é uma foto mesmo. Parece vários autores. Né? Bem interessante mesmo. Você parece que pegou um espírito da coisa, né? Eu gosto muito do retrato aqui da Dani, porque tem uma luz um pouco mais dramática. Você conseguiu enfatizar muito o olho dela, né? Que tem um desenho muito bonito. E gosto também esse do Rafael, pela passagem cromática que você consegue, criando aqui essa divisão. Agora, quando a gente partir para os ensaios, você vai ter que pensar em não ter tanta versatilidade e talvez pensar numa linha mais clara. Isso, Foi um exercício bem difícil, mas eu, particularmente, estou bem satisfeito com a impressão que eu tive deles. Daniela. Eu venho de moda, sou formada em moda, então eu busquei composições, assim, tecido, estampa, texturas. O Júlio, eu vi que ele estava todo de preto, eu vi essa coisa assimétrica, coloquei ele ali, bem basicão, bem neutro. A Ive, eu tentei passar uma delicadeza, assim, dela, uma coisa meio performática, talvez. A Camila, pedi pra ela me olhar e eu acho que ela tá passando um olhar super forte, bonito nessa imagem. O Luan também foi pela coisa dos tons dessa paleta. E aqui, assim, questão de texturas. Essas 4 fotos são uma assinatura mesmo, uma busca, tipo de cor, enquadramento, sabe? Com a proporcionalidade dentro da foto, né? Eu acho que você conseguiu isso. Gostei bastante. Tem uma elegância muito grande na relação figura e fundo e no jogo cromático também, não é? O retrato da Camila, especialmente eu gosto muito porque você conseguiu um momento em que ela está completamente distendida, olhando de verdade para você e não fabricando um olhar como imagem, né? Muito legal. Quero sair daqui com uma bagagem, assim, do que eles falarem do meu trabalho. Tô levando tudo isso como um grupo de estudos. Rafael. O Júlio César, ele, assim que eu olhei para ele, eu tive uma imagem de um cara sério. Eu gosto muito do olhar dele, assim, da pele, enfim. A Camila é uma pessoa que me traz uma coisa tipo de editorial, o cabelo, o rosto. Enfim, eu quis trazer também para ela uma coisa mais próxima da moda. A Ive, ela tem um rosto bem delicado. Então eu coloquei uma gelatina na frente da lente para a gente poder ter um vermelho realmente, para contrastar mais com essa coisa da delicadeza, da brancura dela, enfim. Aqui do Luan, eu quis ele, tipo, entrando realmente, um pouco de mistério, assim, sem saber o que tá aguardando ele. Quem veio, né? Exatamente. E a Dani, ela, quando eu vi ali a estante com os objetos, a câmera vermelha, a unha dela vermelha, ela me traz essa impressão também de uma garota mais suave e que foi surpreendida mexendo ali. Eu gostei, mas uma coisa me incomoda um pouquinho só. É um corte um pouco descuidado. Aqui você fecha muito, vai no queixo, parecido com a foto anterior. No retrato do Luan, por exemplo, acho que se corta aqui, a gente consegue uma foto um pouco mais limpa e a nossa atenção vai mais ainda para o olhar dele, que você dirigiu muito bem, né? E cria um ritmo mais interessante na imagem também. Pensa um pouco mais nesse acabamento, né? Você já tem a favor essa direção de cena que você parece que faz muito bem. E agora, vamos para cima. Eu lido bem com críticas. Eu acho que, principalmente, a crítica deles é construtiva. Camila. Primeiro a Ive, eu achei ela uma pessoa muito sensível, ligada às artes. Então eu quis fazer essa divisão, né? Essa linha de força aqui, dividindo o quadro. E quis colocar esse desfoque para trazer essa certa sensibilidade para a foto. A Dani é uma pessoa que ela não gosta muito de aparecer, ela meio tem medo da câmera. Então eu ocupei o quadro inteiro com
com um objeto que não era ela e coloquei ela meio tipo super focada no que ela estava fazendo. O Luan é um cara com uma personalidade super forte, altão, chega falando e tudo mais, e eu queria representar isso na cor, nesse vermelho, e ele é o único que está olhando para a foto realmente meio encarando, assim, trazendo uma certa personalidade, uma certa força. O Rafael, eu gostei muito das cores na camiseta dele, e aí eu vi esse chapéu e eu quis brincar bastante com isso e com essas linhas de força aqui também que fazem um triângulo. E o Júlio, ele é tipo um galã, assim, uma pessoa com é um homão, assim. Mas ele tem um lado muito sensível. E eu quis tentar trazer isso na foto, colocando um pano na frente e esse desfoque também, não sei, trazer uma certa sensibilidade. A característica interessante que perpassa aqui quase todas as fotos é isso de flagrar a pessoa num instante em que ela não está preocupada em ser imagem, sim. Não é? E aí, nesse meio flagrante, parece que essa pessoa emerge, né, com mais força na tua representação. Gosto muito, acho que você foi por um caminho mais ousado, mais arriscado, mas muito bonito como resultado pictórico e como leitura do outro, né? Eu estou confuso. Olhando essas coisas, eu não sei se eu gosto muito, se eu não gosto tanto, sabe assim, eu estou meio atrapalhado um pouco. Tá? Mas está interessante, mas eu estou digerindo ainda. Isso não quer dizer que é ruim, tá? Eu também estou digerindo isso aqui. Eu acho que eu não tenho nenhum ponto negativo de tirar da experiência. Só vou me aprimorar e eu só vou aprender muito da dica desses mestres. Eles analisando umas fotos minhas, é uma oportunidade, assim, que não tem igual. Luan. Na hora de ver o cenário, eu vi que nós tínhamos vários ambientes diferentes. E dependendo da forma que eu trabalhasse, ia ficar a narrativa muito longe uma da outra. Certo. Aí observando, encontrei uma forma geométrica. Podia tanto lembrar com um coroa, um capacete, um rosto, que tanto mascarava a pessoa como mostrava ao mesmo tempo, por ser vazada. Certo. Então eu usei essa forma geométrica em todos, para ter um conceito e ter a ligação de uma foto com outra. É uma costura, uma linha de costura que você costurou todos os retratos, né? Colocando um objeto. Nem sempre eu senti que sabe, me pega. Nem sempre me pega. É sempre muito importante, dentro de um projeto que a gente faça, mesmo que seja de um mini ensaio, como a gente propõe aqui, que você tenha alguns gargalos que você deve respeitar, né? Seja a luz, a textura, a relação figura e fundo. Aqui, no caso, o teu gargalo foi escolher uma forma e fazer com que ela se repetisse em todos os retratos, que foi esse objeto que você garimpou aqui no estúdio, né? Mas nem por isso você consegue uma unidade, né, entre os trabalhos, porque eu acho que faltou o pensamento da luz, não é? Da direção, no caso dos retratos, e a relação figura e fundo, que para mim é o maior pecado aqui, talvez, né? Mas eu gostei de que você apostou no caminho, né? Você criou um canal e acreditou nele, foi no fundo. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento dos ensaios daqui para frente, né? Pensar antes e executar. Eles foram bem pontuais, chegou bastante razão até. Eles pegaram e pisaram na forma sutil. Né? Não foi aquele negócio, tá horrível! Não, eles souberam manejar bem. Ive. Eu acho que essa foi a foto mais construída que eu fiz. Eu peguei esse chapéu, achei interessante o livro. E aí criou essa atmosfera meio sertão, assim, interior. O Luan, ele é alto, né? E aí eu quis colocar ele dentro desses espaços e fazer essa relação, assim, com essa questão mesmo da linearidade, assim. Okay. E o Júlio, eu fiquei com um pouco de dificuldade de entender ele, assim. E aí eu meio que criei esse universo, quis trazer um pouco desse contraponto, dessa força dele com o movimento, sabe? A Dani, eu fui mais pra delicadeza, assim. A Camila, eu já acho que ela tem uma força, assim, que eu quis fazer o simples, assim, sabe? E pegar, assim, esse olhar e essas linhas mais retas e mais definidas, assim. Parece que eu tô com coisas indigestas hoje. Ai, meu Deus. A minha ideia do indigesto. Eu sinto que você se perdeu um pouco mesmo. Acho que o espaço não tem o teu tamanho, esse espaço aqui, né? Eu sinto que tem coisa, que você tem olho, que tá bem, mas
não me satisfaz muito, assim. Mas eu vejo que tem qualidade no teu olhar, tudo, né? Mas eu acho que também corte, fundo, sabe? Existem uns descuidos, assim, que eu acho que serve para vocês todos, né? Que é essa coisa do olhar, limpar o canto da gaveta, sabe? Dar uma olhada, tem margem, né? Tem corte, né? Tem enquadramento, né? Tem fundo, tem plano focal, né? Então tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes você fica muito preso no tema, ali, e não vê isso. A relação do todo, que é uma harmonia. Fiquei muito feliz com a proposta de hoje, de fotografar os meus amigos e deles me fotografarem também, porque é muito interessante, né? Você ter olhares diferentes sobre você, poder explorar isso com as outras pessoas, né? Tira, vira. Qual a imagem que você olha e fala, esse sou eu? É difícil, Mas porque... que coisa, vocês acham que isso começou difícil? Vocês não viram as outras provas. Isso é fácil. Edição também é intuitiva, tem que ser... Eu vou na da Dani. Essa aqui. Essa? Sei. O da Camila. Camila. Eu vou com a da Dani. Júlio, tem o Júlio galã, o Júlio introspectivo, o Júlio invisível. Eu vou nessa. Ah, o galã. Esses são quem vocês são, ou ao menos acham que são. Bom, devidamente apresentados, vamos para a primeira prova da temporada. Éder, por favor, faça as Vamos lá. honras. Então, nosso primeiro desafio vai ser fotografar uma situação de homens e máquinas. Pensar um pouco nessa situação em que as máquinas que os homens inventam são extensões dos seus próprios corpos para poder produzir algo. Não caio nessa questão que os amadores fazem de fotografar tudo atabalhoadamente para depois tentar salvar na edição. Pensem antes, assim vão fotografar menos e mais conscientes, tá bom? E lembrem que no final a gente quer ver um mini ensaio aqui que tem uma coerência interna. E para a Vivi, a dica é que vai ter um tempo limitado. Num espaço limitado. Então, vocês podem pegar seus equipamentos, escolham bem suas lentes, preparem-se e divirtam-se. Tava super curiosa. Pô, o que será que vem? Será que vem uma coisa que eu não sei fazer? Bem-vindos à nossa primeira prova. Estamos em uma indústria têxtil. E era um barulho, nossa, assim... Colocar o protetor auricular, eu acho que desloca um pouco assim a percepção do espaço.